Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nesta oportunidade eu vou fazer aqui um vídeo bem breve, certo? E vamos falar um pouco sobre nós aqui, a minha trajetória. Eu aceitei a Jesus Cristo em 1993, no dia 2 de maio, certo? Me formei em bacharel em teologia, em 2014, estudei mais 2 anos e aí fiz o curso de História, me formei em licenciatura em História, depois fiz uma pós-graduação, dei aula ali na FAEP, fica aqui em Teresina, Faculdade Evangélica do Piauí, por 1 ano e meio de carteira assinada, né? Passei 1 ano e meio lá ministrando como professor de teologia. A teologia sempre foi um hobby na minha vida, sempre foi o meu forte, a minha área. Então, um dos meus sonhos realizados é exatamente este, de me formar em teologia, tá certo? Então, a partir daqui eu vou dizer algumas coisas para você. Eu pertenço à Igreja Evangélica Assembleia de Deus desde 1993, o que mais? Mas eu não, assim, rezo na castilha. Em outras palavras, eu estou falando rezo na castilha doutrinária. Ok? Eu tenho pensamentos próprios para quem escuta os meus vídeos, vem acompanhando os meus vídeos, então ele já vê que eu sou solto, eu tenho um pensamento livre, tá certo? E eu acho assim por quê? É porque eu tenho a minha sinceridade intelectual. Eu prefiro seguir o caminho do intelecto sincero e livre. Então eu faço os meus estudos de forma muito livre, eu compro os meus livros, o livro que eu quero, eu compro e assim vai. E eu entendo que nenhum teólogo ele é 100% bíblico quando ele segue as normas denominacionais. Ou seja, quando um teólogo ele defende o que nós chamamos de teologia sistemática, então ele passa a ser tendencioso, ou consciente ou inconscientemente, mas eu acredito que todos têm consciência, principalmente se é um teólogo, todos eles têm consciência que a teologia sistemática, ela aprisiona. Então eu, por minha vez, eu segui este caminho da não teologia sistemática. Eu prefiro interpretar a Bíblia de forma livre, sempre eu interpreto a Bíblia Sagrada sob um viés histórico, tá certo? Sobre um viés histórico. Eu acho muito importante a gente interpretar a Bíblia sobre um viés histórico, certo? Eu estou negando o profetismo da Bíblia? Não, eu não estou negando o profetismo da Bíblia. Eu só estou dizendo que, por um viés histórico, eu quero lhes explicar melhor como é que se interpreta a Bíblia Sagrada, ou deve-se entender corretamente o que diz os escritores. Para você trazer uma interpretação fiel, você tem que voltar ao tempo. Ou seja, o Novo Testamento ele foi escrito há 2000 anos atrás. Então, qualquer parte do Novo Testamento que você vai ler, você tem que voltar a 2000 anos atrás. Exemplo, o livro do Apocalipse. Como é que a gente vai entender a mensagem do livro do Apocalipse? Você vai ter que voltar a 2000 anos atrás. Você vai ver quem foi que escreveu o livro do Apocalipse. Aí lá o autor diz que foi João, certo? E a tradição diz que ele foi o apóstolo João. Aí já é um outro passo, certo? É a opinião da tradição, nada provado. Aí, além disso, você vai descobrir o seguinte: para quem o livro do Apocalipse foi escrito? O próprio livro do Apocalipse, em capítulo 1, verso 4 e verso 11, deixa claro que o livro foi endereçado às 7 igrejas da Ásia Menor. E por que o livro do Apocalipse foi escrito? Para confortar os mártires, ou seja, a igreja que passava por perseguições. Então, o livro do Apocalipse tem essa finalidade, confortar os cristãos que estavam passando por perseguição. Então, é assim que a gente... Vem aqui, Laurinha, anda, aqui, anda, vem aqui, ande aqui, ó, aqui, vem aqui, anda. Ó, aqui, ó, é a minha, vem aqui, fica aqui, aqui é a minha netinha, ó. Viu? E aí ela, o pessoal, Laurinha, diz que é a minha netinha. Então, esse é o objetivo do livro do Apocalipse. Aí, veja bem, você vai trabalhar a perspectiva do autor. O livro do Apocalipse foi escrito sob qual perspectiva? Sob a perspectiva do autor sagrado. Que é que ele esperava que as coisas que ele estava escrevendo se cumprissem logo. Ele acreditava que era uma profecia? Sim.
Qual era o poder dominante na época dele? Era Roma, capital do Império Romano. Então, eu te dei um exemplo aqui de como é que se interpreta a Bíblia Sagrada para se entender corretamente o livro sagrado do Apocalipse. E qualquer outro livro. Qualquer outro livro, você tem que ver quem foi o autor, para quem ele escreveu, por que ele escreveu, em que data ele escreveu, onde ele viveu, qual era o poder geográfico ou geopolítico da época. Tudo isso tem que ser levado em conta. Tudo isso tem que ser levado em conta. Laurinha, vem para cá, anda, senão você vai se machucar. Tudo isso tem que ser levado em conta, ok, queridos? Então, fiz esse vídeo aqui muito breve para a gente fazer esta rápida análise. Então, eu sou este teólogo, sou um teólogo livre, tá bom? Eu não sigo nenhuma corrente denominacional. A minha preocupação é interpretar corretamente a Bíblia Sagrada, ok? Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.